O que nunca deve ser feito. Jamais tentar apagar o fogo numa pessoa ferida com água ou extintor de incêndio. Não tocar na zona queimada, nem tirar a roupa colada à pele. E, se possível, colocá-la em água, não aplicar pomadas, álcool, água oxigenada, etc. As atividades ao ar livre podem ser um foco constante de acidentes e de queimaduras solares e insolações. Expor-se ao sol sem a devida proteção provoca queimaduras cutâneas superficiais que habitualmente se limitam numa vermelhidão na zona suposta com irritação. Na maioria das vezes, e sobretudo com indivíduos com a pele muito branca, podem acontecer queimaduras muito mais profundas e problemas oculares que precisam de atenção médica. As posições solares sem proteção causam a longo prazo outros efeitos prejudiciais que há que ter em conta, como o envelhecimento da pele, como perda da elasticidade e o aparecimento de lesões cutâneas cancerígenas. Para evitar isso, é imprescindível que se tenha em consideração uma série de medidas de prevenção. Apanhar sol pouco a pouco de forma progressiva. Utilizar sempre cremes com fator de proteção superior a 15, que se devem aplicar no mínimo meia hora antes da exposição solar, repetindo a aplicação de 2 em 2 horas. Utilizar óculos de sol quando se praticar atividades ao ar livre. O que nunca deve se fazer. Não se deve expor ao sol nas horas centrais do dia, porque além das lesões cutâneas, a exposição prolongada aos raios solares podem provocar insolação. Na maior parte das vezes, esta é provocada durante o verão nas praias, mas não é raro que surja devido aos reflexos dos raios solares na água ou até na neve. É mais frequente em idosos, crianças e pessoas doentes. Ao princípio, manifesta-se por uma leve dor de cabeça, depois uma tontura, náuseas e até vômitos. Pouco a pouco, à medida que aumenta a temperatura corporal, aparecem outros sintomas que são a sonolência, a dificuldade respiratória, câimbras musculares e transtornos de visão. Nos casos graves, podem até se dar convulsões e até levar à morte. O que deve fazer? Reter-se do sol e permanecer num lugar fresco, à sombra. Empape com água fresca a cabeça e o corpo. Dirija-se a um serviço médico. A prática dos desportos, principalmente entre os mais jovens, pode provocar uma série de traumatismos. Quando ocorrem traumatismos nos membros superiores e inferiores, é necessário efetuar uma imobilização prévia ao transporte do doente. Os traumatismos nos membros podem afetar as articulações e os ossos.
Ao nível das articulações, as lesões mais comuns são as entorses, torções e as luxações, e nos ossos, as fraturas. Com alguma frequência, as entorses e as luxações são acompanhadas de fraturas e aconselha-se após a imobilização que posteriormente deve-se dirigir a um centro hospitalar. Isso terá uma enorme importância. Em caso de entorse, os sintomas típicos são a dor e a inflamação. A mobilidade é possível, porém dolorosa, sendo especialmente difícil efetuar movimentos habituais da articulação afetada. A mais frequente é a do tornozelo. O que deve fazer? A imobilização deve ser feita sempre de cima para baixo. Começa por ligar por cima dos dedos, procurando não apertar demasiado, para aliviar a dor sentida pelo acidentado, abrangendo todo o pé e também o calcanhar. Deve-se também chegar entre 3 a 4 dedos abaixo do joelho, elevar o membro afetado e mantê-lo em repouso. A aplicação de gelo de 20 a 30 minutos a cada 3 ou 4 horas é vital para a diminuição da inflamação e para uma rápida recuperação posterior, recorrer a um hospital o mais rápido possível. Em caso de luxação, o sinal mais típico é o da deformação da articulação. Compara-se com a impossibilidade de movimentação e manifesta uma dor muito aguda. A mais frequente é a do ombro. A imobilização deve ser feita da forma como a articulação se encontra. Se a posição e a dor permitir, deve-se efetuar a imobilização com uma tipóia. Esta é feita com um pano enrolado que se coloca debaixo do ombro afetado, ficando este encostado ao tronco. Passa-se um lenço grande ou toalha dobrada, de forma triangular, por debaixo do braço afetado. Leva-se o extremo do lenço até o ombro contrário e o outro ao ombro do braço ferido, fazendo-se um nó por detrás do pescoço. E é muito importante que o lenço sustente todo o antebraço, mão e terço extal do braço. Deve-se ir o mais rapidamente possível a um centro hospitalar.
dado que a prontidão da redução da fratura pelo pessoal especializado é vital para a sua recuperação e para evitar reincidências de vida e instabilidade articular. O que não se deve fazer nesse caso? Nunca tente reduzir a fratura, nem efetuar movimento com a zona afetada. Quando vivemos no campo ou fazemos excursões, acampamentos ou outro tipo de atividades e de esportes no campo, um dos problemas que se apresenta com mais frequência é o das mordeduras e picadas de animais. Há casos em que as mordeduras podem ser provocadas por um animal não venenoso, entre os quais se incluem as mordidas de cães, gatos, ratos e até de seres humanos. Todas as feridas provocadas por esses tipos de mordeduras, sobretudo a dos seres humanos, são ferimentos que infectam, dado que na boca há muitas bactérias que vão contaminar a ferida. No caso de mordedura de serpentes, se não for possível distinguir o tipo desta e se é ou não venenosa, há que tomar sempre medidas imediatas. A gravidade da mordedura depende da espécie da serpente. Um dos venenos mais ativos é o da víbora comum. A gravidade também é influenciada pela quantidade de veneno introduzido, pela estação do ano, sendo mais perigoso quando está calor, e pela localização da mordedura. Há um maior risco de pequenas mordidas no pescoço e no rosto. A maior parte das vezes, as únicas coisas que provocam são sintomas locais. 2 orifícios pontiagudos na entrada e dor e inchaço em torno da ferida, que desaparecem por si só a cerca de 4 dias depois. Nos casos graves, passadas as 24 horas, aparecem os sintomas causados pelo veneno. O que se deve fazer nesse caso? Se passaram ao menos de 2 horas desde a mordedura, ponha um torniquete por cima da ferida, tendo muito cuidado para não interromper a circulação. Faça-o de forma a poder deslizar um dedo entre o torniquete e a parte afetada. Deixe o torniquete sem afrouxar durante 2 horas e depois afrouxe-o a cada 5 ou 10 minutos, enquanto desloca a extremidade até a raiz. Deixe a extremidade afetada em repouso. Leve o doente a um centro hospitalar o mais rápido possível para que o curem a ferida e lhe administrem o soro antiofídico se for necessário. Se for possível, conseguir prever que a viagem poderá demorar muito tempo, podem fazer 2 incisões de 1 centímetro de profundidade em ambos os lados da ferida e sugar, se não tiverem passado mais de 30 minutos. O que nunca se deve fazer? Pôr álcool na pessoa que foi mordida. Colocar gelo na ferida. Pôr um torniquete se tiver passado mais de 2 horas desde a mordedura. Sugar para eliminar o veneno se tiverem passados mais de 30 minutos ou se tiver feridas na boca. Mas não são apenas as mordeduras de serpentes que se podem tornar um problema sério para os humanos. Os outros animais que nos podem provocar sérios transtornos, como as pequenas picadas de escorpião e de lacraias. A maior parte das vezes só provocam dor e vermelhidão local que desaparece em algumas horas. Em casos raros, passadas 3 horas podem aparecer outros sintomas mais graves em consequência do veneno, náuseas, transpiração, formigamento no local, impossibilidade até de mover as pernas. O que se deve fazer neste caso? Ponha gelo na zona, mantenha a extremidade afetada elevada e em repouso. Convém que esteja vacinado contra o tétano. Se aparecer sintomas graves ou os incômodos locais não desaparecerem em algumas horas, leve o doente a um hospital.
Há muitos animais que nos podem provocar ferimentos, como as aranhas. Na Europa, há poucas aranhas venenosas e as que há só causam lesões graves, embora dolorosas. Mas na América, uma picada de aranha pode ser mais grave. O que se deve fazer nesse caso? Lave a ferida. Aplica-se um antisséptico, como em qualquer ferida. Tome algum analgésico habitual, paracetamol, por exemplo. Se a ferida tiver mau aspecto ou aparecerem sintomas graves, como pasmos musculares ou vômitos, recorra a um centro hospitalar. As picadas de abelhas e vespas são também muito frequentes. Nas pessoas que não são alérgicas ao veneno, os únicos sintomas são dor, vermelhidão e edema na zona em que foi picada, que habitualmente cessam em algumas horas. O que se deve fazer neste caso? Ponha na zona afetada água com bicarbonato ou amoníaco diluído em água. Se provocar um edema, aplique gelo na zona. Se se tratar de uma abelha, deve tentar tirar o ferrão, mas é melhor que tal seja feito pelo pessoal médico. As pessoas que são alérgicas ao veneno e perante a uma picada podem sofrer um quadro grave com tonturas, urticárias e até sensação de asfixia, dificuldades respiratórias e algumas vezes a morte. Claro que nesses casos deve-se levar sempre o afetado ao hospital com urgência. As pessoas alérgicas aos venenos das vespas ou das abelhas devem seguir um tratamento específico num serviço de alergologia e devem levar sempre uma identificação que o indica. Além de tomarem medidas para tentar evitar as pequenas picadas, como não se aproximar de zonas com colmeias, não andarem descalços em jardins, usarem luvas para tocarem em plantas ou evitarem outros lugares onde possa haverem esses tipos de insetos. Também na zona da praia e na costa marítima se dão frequentemente problemas com animais marítimos. As medusas, por exemplo, provocam urticária com dor intensa na zona que entrou em contato com o seu corpo ou com os seus tentáculos, originando apenas, em casos muito raros, quadros mais graves. O que se deve fazer nesse caso? Deve-se lavar a ferida, pôr um antisséptico local, gelo na zona afetada e dolorida e tomar um analgésico. Os ouriços do mar provocam feridas, porque seus espinhos se quebram com facilidade e se encravam na pele, e esses são difíceis de sair. O que se deve fazer? Deve extrair os espinhos com pinças e empapar a ferida com vinagre.